Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Me chamo José Vitor e você está no canal Expondo as Escrituras. Hoje nós iremos dar continuidade nas lições bíblicas dominicais. Estudaremos hoje a lição de número 2, que tem por título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Esta lição será estudada presencialmente no dia 14 de abril. Lembrando que esse trimestre está sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes, e são assuntos que eu falei no primeiro vídeo, na primeira aula. Quero somente repetir e enfatizar isso, que é um estudo do início, o percurso, até o fim, até a salvação propriamente dita do salvo. Então, desde quando se inicia a caminhada, nós falamos na lição anterior, nós vamos ver no decorrer das lições que será demonstrada os desafios, as dificuldades que este caminho tende a proporcionar para o cristão e como nós vamos vencer, como que nós vamos ter uma vida cristã triunfante, até propriamente sermos salvos de forma plena, no final dos tempos da igreja na terra, quando Jesus vier a arrebatar o seu povo. Então vamos comigo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida entre a porta estreita e a porta larga, o que isso significa, o que Jesus quis dizer, fique até o final do vídeo, que tenho certeza que será uma bênção para você. E o meu objetivo, quero deixar sempre bem claro isso nos meus vídeos, é tanto alcançar o aluno, que às vezes não pode estar na escola bíblica dominical presencialmente, por causa do trabalho, uma viagem, algo assim, mas também alcançar o professor, talvez trazendo aí algum subsídio para ele apresentar, ou para facilitar o estudo dele da lição, para apresentar assim para os seus alunos com mais firmeza, com mais excelência. Então, sem mais delongas, vamos para a lição. Então, como eu já disse, a escolha entre a porta estreita e a porta larga é o título da lição. O texto áureo está em Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiai, do grego agonizomai. Literalmente, aportuguesado, quer dizer agonizar. Veja só, esse termo ele é muito mais profundo quando nós vamos para o grego. E eles têm um significado aqui de empenhar-se, lutar ardentemente, lutar com todo esforço para atingir um objetivo. Se entregar totalmente é usar todos os recursos que temos para poder entrar por esta porta. Lembrando, a salvação ela não é pelas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Em Efésios capítulo 2, se eu não me engano no versículo de número 8, está escrito: somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então é dom de Deus, é dádiva de Deus, é um presente de Deus. Salvação, do início ao fim, quem faz é Deus, isso eu deixei bem claro na lição anterior. Mas, entretanto, há uma responsabilidade do ser humano. A responsabilidade nossa é empregar todos os nossos recursos, todas as nossas forças para entrar por esta porta. Certo? Então não façam confusão, deixem bem claro para os alunos, deixem bem claro para todos que a salvação não é por obra alguma, embora há uma responsabilidade nossa em empregar todos os esforços para entrar por esta porta, tá? É como se nós devemos empregar uma luta contra os nossos 3 principais inimigos. Nós temos 3 principais inimigos, o salvo tem. Ele tem como inimigo o diabo, aquele que está à nossa volta. Nós temos um inimigo externo, que é o mundo, e nós temos um inimigo interno, que é a nossa natureza pecaminosa. Então nós temos 3 tipos de inimigo que procuram fazer de tudo para que uma pessoa não entre pela porta estreita. Então é nesse sentido que eu interpreto aqui essa fala de Jesus, registrada pelo evangelista Lucas, tá? Que o emprego da nossa força, o nosso esforço, vem nessa luta contra o diabo e as suas hostes e potestades malignas, vem contra o mundo e suas ideologias terríveis, contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, o feminismo, o marxismo e vários outros ismos
que são contrárias à palavra de Deus, e também temos a nossa natureza pecaminosa, inimigo, que nós devemos também empregar todos os nossos esforços para vencê-los nesta batalha, tá certo? A verdade prática diz que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Olha só, não é uma opção, é a única alternativa. Nós temos que entender que a porta estreita aqui, no contexto lucano, ele aponta para um acontecimento escatológico, o tempo do fim. Se você ler os versículos anteriores de Lucas 13, o versículo 23, por exemplo, que alguém chega até Jesus e pergunta quem seria salvo, né, ou quantas pessoas seriam salvas. O versículo de número 23, chega alguém até Jesus e pergunta se são poucos os que são salvos, e Jesus faz a resposta, dá uma resposta, aliás, que eu li no texto áureo da lição, tá? Para se esforçar, porfiar para entrar pela porta estreita. E ali o diálogo que Jesus tem aponta para o tempo do fim. Aponta para uma porta escatológica, uma entrada por esta porta de forma escatológica, tá? O tempo do fim. É uma entrada que poucos irão alcançar. Pelo fato, quando nós lemos o contexto geral da Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, Jesus dizendo, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Nós vemos na Bíblia citações, por exemplo, na teologia de Paulo, ele dizendo que nos últimos dias seriam tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, soberbos, orgulhosos, imorais, cruéis. Nos últimos dias, a promiscuidade do ser humano é tão grande, cada dia que se passa, a promiscuidade do ser humano é tão grande, que muitos, como Jesus disse, muitos vão procurar, mas não vão entrar. Por quê? Por causa que as pessoas amam mais o mundo do que amam a Deus. Tá? Muitas pessoas vão negligenciar a fé no momento da vinda do Senhor, nos últimos dias. E aqui, no contexto lucano, eu quero deixar isso bem claro, do texto áureo, está se referindo a uma porta estreita escatológica. Tá? Ali pelo diálogo, são pessoas que não entrarão por esta porta. Essa porta já estará fechada, e então serão lançados no lago de fogo, onde há ranger de dentes e choro e pranto. Tá? Então entenda isso. Também, em segundo lugar, essa fala de Jesus aponta para uma urgência. Jesus deixa claro que essa porta está aberta no momento. E para entrar por ela, precisa ser um combatente diário contra tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Todavia, como eu disse há pouco, chegará um momento que essa porta será fechada, então não haverá mais tempo para entrar nela. Então, é bom deixar isso bem claro para os alunos, que eles não desistam, possam não desistir da fé, devem continuar firmes, compreendendo que Jesus breve voltará e nós adentramos por esta porta e estaremos nas mansões celestiais com o Senhor. Então, que possamos continuar firmes, confiantes no Senhor Jesus e combatendo assim um combate diário contra os nossos três inimigos, para que possamos vencer triunfantes. A leitura bíblica em classe é o texto de Mateus 7, 13 e 14, que é correlato com o de Lucas, que fala sobre a porta estreita. Também Mateus fala sobre o caminho que conduz à perdição, que é larga, a porta larga, espaçosa. E também o texto de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que fala sobre o ministério de João Batista, que ele aparece ali no deserto da Judéia, pregando o arrependimento, pregando que é chegado o reino dos céus, pregando que deve haver uma confissão de pecados. E lembrando que chega ali os fariseus e os saduceus até ele. Ele deixa bem claro que por serem descendentes de Abraão, isso não dá o direito deles serem salvos. Descendência não salva, genealogia não salva. Ele deixa bem claro que para ser salvo precisa haver o arrependimento, precisa haver a confissão de pecados. Precisa, deve haver. Isso aí é com todas as pessoas. Lembrando que
A Bíblia deixa bem claro que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus olhou para a terra e não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos precisam de Jesus para ser salvo. Todos precisam de uma ação do Espírito Santo, produzindo frutos dignos de arrependimento dentro do coração e assim confessando os pecados, declarando a fé em Jesus para poder ser salvo. Fora essas condições, não existe salvação. Deixei bem claro isso no outro vídeo e estou reforçando neste vídeo também. Tá certo? Eu vou ler aqui já o tópico 1. O tópico 1, o objetivo da lição é explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Esse é o objetivo do primeiro tópico, objetivo da lição. Tá? Então a porta, ela sugere uma entrada para algo definido, decisivo, a um começo. Tá? Então para entrar é necessário arrependimento, que eu falei um pouco antes, fé e confissão de pecados. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que confessa os seus pecados e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre jamais prosperará. A Bíblia sempre aponta a confissão de pecados. Devemos confessar os nossos pecados. Isso que é arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos onde pecamos contra Deus. Automaticamente nós confessamos esses pecados a Deus. E aquele que confessa seus pecados de forma verdadeira, sincera a Deus, obtém um perdão. Então, para entrar por essa porta é necessário reconhecer que é um pecador que precisa receber o perdão divino. Jesus foi oprimido, escarnecido, abandonado, crucificado, para ele próprio ser essa porta e nos dar o acesso à salvação. Jesus é a porta, somente por ele, através dele, podemos alcançar a salvação. Então, Jesus disse que ele é a porta, em João 10, ele é a porta das ovelhas. Olha só que interessante. Ele é aquele que se colocava na frente do aprisco, algo cansativo, passava sede, fome, frio, mas ele se colocava na porta do aprisco para cuidar das ovelhas. Lá em João 10, onde Jesus fala que ele é a porta. Então Jesus ele é a porta da salvação. É a entrada para a salvação. Jesus se inicia nisso, em Jesus. No meio da jornada é Jesus. No fim da jornada é Jesus. Nós precisamos de Deus em todos os momentos. O caminho, falei há pouco sobre a porta estreita. Isso está lá em Mateus 7, versículo 13 e 14. Principalmente no 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho. Esse caminho apertado sugere algo contínuo. A porta, algo definido, decisivo. O começo, o caminho, algo contínuo. Tá? Então, esse caminho que leva à vida, que é apertado, na ideia de Jesus, nosso mestre por excelência, o Deus encarnado, ele denota uma vida piedosa, que agrada a Deus, procurando sempre agradar a Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, implica em ter uma conduta de compromisso com Deus e com a sua palavra. Não tem como excluir Deus da sua palavra e a palavra de Deus. Se você ama Deus, você ama a palavra. Se você ama a palavra, você ama a Deus. Se você segue a Deus, você segue a palavra. Se você segue a palavra, você segue a Deus. É andar com Jesus. Lembra? Ele mesmo disse que é o caminho. Em João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus que nos conduz para o céu. Usando aí uma analogia, como um GPS ou um mapa. Ele nos conduz para o céu, como um GPS ou um mapa. Só que, diferentemente do GPS e de um mapa que pode falhar, que pode errar, que pode nos levar para um caminho tortuoso, Jesus não erra, Jesus não falha. É um caminho totalmente seguro, sem atalhos e sem desvios. É um caminho reto, de vida abundante. Então, compreenda. O objetivo da lição no tópico 1 é explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado. A porta sugere uma entrada para algo definido, decisivo. Sugere um começo. Esse começo, como eu deixei bem claro,
é necessário arrependimento, fé e confissão de pecados. O caminho que leva à vida, que é apertado, sugere algo contínuo, vida piedosa, vida com Deus. Tá? Então, por isso, devemos empregar todos os nossos esforços para andar numa vida de santificação, uma vida que agrada a Deus, de um coração voltado para Deus. E para isso há uma certa responsabilidade nossa. Lembrando também que quando nós falamos de salvação, quando nós estamos passando por esse processo de início, nós recebemos zombarias, pessoas escarnecem de nós, ficam zoando com a gente, brincando com a gente. Então é importante destacar isso, que no início da fé nós temos esses impasses. Portanto, eu bato aqui na tecla, continue lutando, continue sendo um bom combatente, continue porfiando, se esforçando para caminhar com Cristo. E o Espírito Santo, ele providenciará, ele te capacitará. A lição é destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Então entenda, a caminhada cristã há vários desafios, muitos desafios. Porém, se nós andarmos com Jesus, e Jesus estiver em nós, se nós caminharmos trilharmos, melhor dizendo, este caminho estreito, tenha certeza de uma vida triunfante sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a nossa velha natureza, porque não vem de nós. Quem nos faz triunfar é o próprio Senhor Jesus. Então, quero aqui apresentar nesse segundo tópico que diante de nós, nós temos um outro caminho bem presente à nossa volta. Em contrapartida com a porta estreita e o caminho apertado, nós temos a porta larga e espaçosa. Só que esse caminho, ele nos leva para a morte, é de morte. Tem muitas coisas atraentes. A nossa velha natureza. Tem muitas coisas nesse caminho que leva à morte, esse caminho largo, espaçoso, que atrai a nossa velha natureza. Atrai a nossa carne. Então nós temos que compreender que isso está presente, está diante do salvo em Cristo. Esse caminho de morte oferece uma vida libertina, uma vida de promiscuidade, de prazeres passageiros, de deleites, imoralidades. Porém, quem vive desta maneira está sendo enganada pelo diabo, pelo mundo e pela natureza pecaminosa. Estão sendo iludidos ao se apegar a esses prazeres que desprezam a Deus. Então entenda, precisa haver uma renúncia para entrar, para caminhar com Cristo. O salvo, ele precisa renunciar todos os dias o seu próprio eu, renunciar o mundo, renunciar aquilo que o diabo apresenta a ele, aquilo que o mundo apresenta. As promiscuidades, as imoralidades que o mundo apresenta, a pornografia que o mundo apresenta. Hoje, isso aí a facilidade para acessar estas coisas está muito grande. Porém, isso aí tudo são prazeres enganosos. O diabo enganando as pessoas com esses prazeres. Nada disso preenche o ser humano. O vazio dentro do ser humano, o tamanho do vazio do ser humano, é o tamanho do Senhor Jesus. É aquilo que Jesus quer preencher no ser humano. Esse vazio que está dentro das pessoas. E o vazio é gigantesco. E aqui quero deixar bem claro, Jesus é grande, é todo poderoso, somente Ele pode preencher este vazio. Lembra o que está escrito em 1 João 2, 15 e 16? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, entrar pela porta estreita requer uma renúncia de si próprio, negar o eu. Isto é, viver a vontade de Deus e não a nossa própria. É não ser dono do nosso próprio nariz. Aqui, lembrando da frase que normalmente as feministas usam, meu corpo, minhas regras, para Deus não existe isso, nós não somos donos do nosso próprio nariz. Claro, estou dizendo e me referindo a pessoas que entraram pela porta estreita e estão caminhando trilhando este caminho estreito. Agora, claro, como eu disse há pouco, há um outro caminho que leva à morte, leva à condenação eterna. Para esses, dizer que é dono da sua própria vida, meu corpo, minhas regras, não vejo problema, e já estão em trevas, já estão a caminho do inferno, a caminho da condenação eterna. Agora, isso se torna
estranho para um cristão ter essa ideologia. Para nós, os salvos em Cristo, que estamos trilhando este caminho estreito, entramos pela porta que é Jesus. Para nós devemos negar a nossa vontade. Porque se nós negarmos a vontade de Deus para a nossa vida, não conseguiremos enfrentar os desafios da caminhada cristã. Iremos fracassar se fizermos a nossa vontade. Então a porta é estreita demais para entrarmos com os pecados. Andar com Cristo e em Cristo precisa se receber o perdão. É impossível entrar por essa porta na condição de inimigo de Deus. Precisa abandonar a vida de rebeldia com Deus. Então, nesse segundo tópico, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. Tenha em mente isso, passe isso para os seus alunos. Deve haver uma renúncia do eu. Deve haver uma renúncia da nossa própria vontade. É impossível ser seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus, sem haver esta renúncia de si próprio. Vamos caminhar agora para o tópico de número 3. No tópico de número 3, e assim nós concluímos, o objetivo da lição é apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e novo estilo de vida. Eu quero deixar bem claro aqui que todos nascem e caminham naturalmente por esse caminho largo, que eu citei há pouco no tópico de número 2. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Você nasce, eu nasci, com a tendência a caminhar, a trilhar este caminho largo. Todos nascem. Mas eu nasci numa família cristã, meu pai é pastor, não importa. Você nasce com a tendência a caminhar por este caminho largo, espaçoso, caminho de morte, de perdição. Todos nascem desta maneira. O que muda isso é ter um encontro com Jesus. Jesus, quando encontra essa pessoa nesse caminho, oferece sua salvação através da pregação do Evangelho. Aquele que estava no caminho largo tem a oportunidade de fazer a decisão em seguir Jesus. Lembra que eu falei na lição de número 1 sobre a graça preveniente? Por si próprio, o pecador não tem a capacidade de tomar uma decisão boa. Mas quando ele ouve o Evangelho, ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo o habilita para crer. E se assim isso acontecer, ele seguir Jesus, e assim houver um verdadeiro arrependimento, a palavra arrependimento é metanoia, né? Que é uma mudança radical de vida, e a confissão dos pecados, reconhecendo assim o seu estado pecaminoso, isso gera um novo estilo de vida. Tá? Então, resumindo, todos estão a passos largos do inferno. Entretanto, Jesus encontra essa pessoa, oferece a salvação. Se essa pessoa se arrepender, confessar os seus pecados, declarar sua total confiança em Jesus, automaticamente ela nasce de novo, ela é regenerada, é justificada, é santificada, e ela tem um novo estilo de vida. É o pecador em trevas que encontra Jesus, que é a luz. Ou Jesus, que é a luz, encontra esse pecador que está em trevas. E ele começa a ver, porque Jesus é a luz, começa a mostrar a ele. E ele começa a enxergar toda a sua imundície, de como ele está sujo, como ele está perdido. Todavia, Jesus, que é a porta, concede a entrada gratuita pelo seu sangue. Jesus, que é o caminho, concede sua presença gloriosa para que ele possa trilhar a vida cristã de maneira vitoriosa. Isso é novo estilo de vida, uma nova vida com Deus. Então, esse caminho estreito está baseado no arrependimento, na confissão de pecados e um novo estilo de vida. É Jesus quem marca esse encontro com o pecador. E esse pecador, a partir deste encontro com Jesus, ele tem um novo estilo de vida, uma mudança radical de vida. E eu quero concluir esta lição fazendo algumas perguntas. Fazemos parte do grupo dos muitos ou dos poucos? Lembra o que Jesus disse? Mateus, capítulo 7, 13 e 14? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Muitos são os que estão perdidos, que se perderão e que serão condenados. Muitos, muitos. Porque Deus quer? Não. Porque as pessoas são amantes de si mesmos, amam o mundo e amam os prazeres deste mundo. E rejeitam a Deus.
Agora, o caminho que leva à vida é poucos os que encontram. Então, a minha pergunta é: fazemos parte do grupo dos muitos ou dos poucos? Estamos indo como um barco à deriva, à semelhança de muitos, ou estamos no barco com Jesus que nos guia ao porto seguro? Estamos caminhando no caminho largo e espaçoso, vivendo de qualquer maneira, ou estamos trilhando o caminho apertado de renúncia, de santidade, de disciplina, de obediência e amor a Deus? Eu concluo esta lição com essas perguntas. Se você quiser concluir para os seus alunos com essas perguntas, assim fará com que eles reflitam sobre o seu proceder diante de Deus, se estão realmente agradando a Deus ou desagradando a Deus. Eu espero que essa lição tenha te edificado, eu espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo através da ministração desta aula, e a minha oração é que você e sua família sejam abençoados por Deus, e se porventura você está perdido neste mundo, não deixe isso para amanhã, mas se renda ao Senhor. Jesus está te encontrando neste momento através da ministração dessa palavra. Se volte a Ele de todo o coração. Se arrependa dos seus pecados e viva para o Senhor. Tenho certeza que Deus lhe recompensará com a vida eterna. Amém? Se você tiver alguma dúvida ainda, ou se você tiver alguma ideia de conteúdos que eu posso postar aqui no canal, deixe nos comentários. Também peço que compartilhe este vídeo com os professores da escola dominical que você conhece. Compartilhe também com pessoas que não conhecem essas doutrinas, não entendem a doutrina da salvação e como que funciona, os mecanismos da salvação, por assim dizer. Compartilhe com essa pessoa também. Amém? E que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos.